a lista, tá? Tinha essa lista 3 aqui, que já estava mais um tempinho maior, e tinha a lista 4, tá? Esses exercícios aqui, tem 2 exercícios dessa lista aqui que acabaram ficando repetidos. O 2 e o 3, eles acabaram caindo aqui na lista 4, tá? Muito parecidos, mas a gente comenta rapidinho, tá? Deixa eu comentar aqui, lista 3. Alguém tem alguma pergunta específica? Chegaram a dar uma olhada? Conseguiram ver alguma coisa nesse período? Ou nem viram? Não deu tempo? Não viram. Eu tenho várias. Eu quem? Dúvidas, mas... Júlia. Oi, Júlia. Nessa 1 aí, eu acho que o problema para mim foi um algebrismo que tem que fazer para chegar no formato da 1, da letra A, no caso, ele pede, que eu não consegui muito. E a letra B eu não entendi muito bem o que seria esse peso. Quer dizer, como eu não consegui chegar na letra A, eu não entendi muito bem como estaria B. Mas eu tentei utilizar aquele formato ali e não consegui encontrar esse peso aí não, W. Ok, vamos comentar então aqui. Basicamente, tá? Vamos ver o que esse exercício está falando, tá? Você tem uma amostra aleatória de tamanho n, de uma Bernoulli θ. Tá? Então, θ é seu parâmetro desconhecido, e você vai colocar uma distribuição a priori beta, e essa beta tem média μ0. Tá? Essa média μ0 aqui, ela vai ser usada só para esse final aqui, tá? Para poder escrever dessa forma. Não foi dito nada da variância dessa beta. Então, não tem como eu escrever essa beta em função de μ0, porque não foi dado outro parâmetro. Vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Deixa eu atualizar aqui. Espera aí. Vou botar em tela cheia aqui. O que está dizendo ali? Quando você tem uma a priori beta, então aqui, exercício 1, tá? Você tem que o θ é uma beta. É uma beta, por exemplo, AB, tá? Está dizendo que a média dessa beta é μ0. A média de uma beta é A sobre A mais B. Isso aqui é μ0. Ok? Então, assim, não adianta eu querer escrever a beta como função de μ0, porque eu preciso de 2 parâmetros. Eu teria que escrever a variância. Eu vou guardar essa informação aqui para o final. Tá? Então, essa daqui é a beta, e ele está dizendo que tem uma amostra de uma Bernoulli. Né? Então, ele está dizendo que ele tem xi aqui, dado θ, é uma Bernoulli θ. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui no problema, o que ele está pedindo, né? Mostre que o estimador de Bayes sob perda quadrática. Então, vamos pensar, quem é o estimador de Bayes sob perda quadrática? Vocês lembram? Quando a gente quer minimizar a perda quadrática, a gente usa qual estimador? A esperança da posteriori. Isso, a média da posteriori, muito bem. Tá? Então, eu já sei que esse problema é um problema de encontrar a média da posteriori. E ele quer que eu mostre que a média da posteriori é uma... Essa minha estimativa aqui vai acabar sendo uma média ponderada entre a média amostral e a média da priori. Aí o peso é esse ômega que está aqui. Então, é basicamente o seguinte. Quem é a posteriori? Né? Se você fizer aqui P de θ dado x, vai ser proporcional a Bernoulli, né? A Bernoulli é θ elevado a somatório de xi, depois 1 menos θ elevado a n menos somatório de xi, vezes a priori. Se eu botei a priori sendo uma beta AB, então aqui vai ser θ elevado a menos 1, e aqui 1 menos θ elevado a b menos 1. E isso daqui a gente já sabe que vai dar uma beta, né? Eu já vou colocar direto aqui, que eu já sei que a posteriori de θ
dado x vai ser uma beta com parâmetros. Eu vou juntar aqui, né? Vai ser A mais somatório de xi, e o segundo parâmetro é B mais N menos somatório de xi. Ok? Essa é a posteriori. Então, quem é o estimador de θ? É o estimador de Bayes, né? Se eu escrever ele como sendo θ chapéu B, vou colocar que é o estimador de Bayes. Quem minimiza a perda quadrática é a média posteriori. Então, é só eu pegar a média posteriori dessa expressão aqui, dessa distribuição. Então, vai ser A mais somatório de xi dividido pela soma dos dois parâmetros, né? A soma desse parâmetro com esse parâmetro, esse somatório de xi corta. Então, vai ficar embaixo A mais B mais N. Ok? Então, a primeira coisa do problema é encontrar o estimador de Bayes. Já encontrei. Agora, eu tenho que mostrar que esse estimador de Bayes pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer aparecer um x-barra na história. Vamos fazer aparecer um x-barra aqui. Tá? Isso daqui, ó, vamos tentar reescrever. Isso aqui pode ser visto como A sobre A mais B mais N mais aqui, né? Somatório de xi é a mesma coisa que N x barra. N x barra sobre A mais B mais N. Consegui fazer aparecer uma soma, consegui fazer aparecer um x barra, mas eu preciso agora encontrar quem é o meu W, né? A gente tem que pensar, como é que eu faço para isso aqui, para esse cara daqui, ser igual a 1 menos esse cara daqui, né? Se a gente tivesse como peso, por exemplo, A mais B sobre N, né? Vamos colocar ele aqui na história. Quem é o μ0? Estava aqui em cima, né? Tinha um μ0 aqui, ó. A sobre A mais B é exatamente μ0, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um A mais B em cima e embaixo aqui, tá? E vamos ver o que acontece. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar A sobre A mais B mais N vezes A mais B, A mais B. Por que eu fiz isso? Porque vai aparecer esse A aqui, dividido por esse A mais B, vai ser o μ0. Certo? E o restante igual, né? O restante ali continua sendo mais N x barra A mais B mais N. Pronto. Aí agora aqui vai ficar... Eu vou pegar esse A e esse A mais B para ser o μ0. Então vai ficar A mais B em cima, vou deixar até em parênteses, vezes o μ0 sobre A mais B mais N, e do outro lado, N x barra sobre A mais B mais N. Pronto, acho que agora acabou, né? Quem é o nosso peso aqui? Vamos ver. Se eu chamar de ômega N sobre A mais B mais N, quem vai ser 1 menos ômega? Se eu fizer 1 menos ômega, dá exatamente esse cara aqui, ó. A mais B sobre N. Deixa eu ver como é que tá lá. É isso mesmo. Se eu fizer 1 menos ômega, né, vai ficar
A mais B sobre A mais B mais N. Estão vendo que esses dois termos aqui, eles somam 1, né? Esse daqui mais esse daqui, eles somam 1. Certo? Então, é como se eu estivesse fazendo exatamente uma média ponderada aqui, ó. Esse cara aqui, ó, N1 mais A mais B mais N é o meu ômega, e esse cara todo aqui é o meu 1 menos ômega. E aí acabou. É só isso. Entendeu? O item A? Júlia. Entendi, eu tinha chegado na esperança da posterior ali, igualzinha a sua, só que depois a parte de ficar mexendo para deixar igual que não deu certo. Agora entendi. O macete aqui era fazer aparecer o misero, né? Tinha que fazer aparecer o misero de alguma forma aqui. Mas enfim, aí chegamos nesse ômega, né? Cadê o meu ômega? O ômega está aqui. Aí o que diz o item B? Encontre o peso W, já tinha achado, né? Isso aqui na verdade é do item A, né? Mostre que ômega vai para 1 quando N vai para mais infinito. É só olhar aqui, ó. Quando N vai para mais infinito, né? Esse limite aqui vai ficar infinito sobre infinito, né? E isso aqui vai para 1, ok? Não é porque é infinito sobre infinito, né? É porque são dois polinômios, né? Enfim, se usar os resultados lá de cálculo, você vê que o limite aqui é 1. Ok? O item B? O item B é só olhar para cá e fazer o N para mais infinito. Ok. Tá bom. O que é o item C? Pois é. O que significa isso então, né? Vamos interpretar esse resultado. Se o ômega vai para 1, o que vai acontecer aqui, né? Se o ômega vai para 1, vou até botar aqui, ó. Olhem para essa expressão que está aqui, ó. Se ômega vai para 1, 1 menos ômega vai para 0. Certo? Então, é como se você dissesse que lá no mais infinito, lá quando o n cresce, o nosso estimador vai convergir para x barra, que é exatamente o estimador de máxima verossimilhança. É isso aqui que é a conclusão da questão 1. Ok? Todo mundo entendeu? Ok. Tá. Você falou que tinha mais dúvidas, né? Quer tirar mais alguma? Tem mais pra frente só. Tá. Mas você vai falando, tipo, você disse que ia meio que né? passar pela lista, né? Se você vê que não vai É que dar eu fiz faz um tempo, aí eu não lembro exatamente. Tá. Aí se você for comentando, talvez eu lembre. Vou comentar aqui. Questão 2, tá? Vou fazer um comentário rápido aqui. Deixa eu ver se... Professor, você pode dar só um zoom assim para diminuir a questão e a gente poder pegar ela, caso você demore. Tá bom assim? Tá ótimo. Obrigada. Foi. Ok. Vou tentar colocar esse quadro hoje mesmo lá, tá? Peraí, cadê que sumiu aqui? Tá aqui. Então, vamos. A questão 2 é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Basicamente, eu tenho uma amostra de uma normal, só que olhem só, o parâmetro dessa normal não é exatamente totalmente desconhecido, porque eu sei que ele é 2μ, certo? Não é uma normal μ, é uma normal 2μ. E eu estou colocando priori só para o μ, tá? Então, assim, é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Eu vou mostrar os dois caminhos que você tem. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Mostrar dois caminhos que você tem para fazer. Mas, basicamente, é uma normal, com essa média 2.000, variância 4. Eu tenho essa priori aqui, que a média é 50, variância 1/4. Ele pede a posteriori de μ, e ele pede um estimador de Bayes para μ. Gente, tá bom, você me convenceu. Pronto. Aqui. E ele pede depois o estimador de Bayes para mim, supondo essas duas informações aqui, tá?
Só lembrando, como ele não fala qual é o estimador de Bayes, você pode usar o que você quiser. Você pode usar a média posteriori, você pode usar a mediana posteriori, você pode usar a moda posteriori. O que importa é você minimizar alguma perda. Se ninguém falou nada, você pode supor perda quadrática, perda absoluta ou perda 0,1. Você que escolhe, o que for mais fácil. Tá? Então vamos primeiro ver que posteriori é essa. Notem que esse exercício é um pouco diferente dos anteriores. A gente não aprendeu isso aqui. Ó. A gente viu assim, ó, x dado, vou até botar a mesma letra. Deixa eu botar a mesma letra ali. Se fosse assim, ó, x dado mi é uma normal mi, e você tivesse uma priori para mi normal, certo? Eu já sei que a posteriori de mi é uma normal e os parâmetros eu já sei de cabeça, tá? Quer dizer, não que você saiba de cabeça, mas a gente viu lá nos slides. Aqui foi diferente, porque aparece um 2 aqui na história, certo? Então é isso aí que confunde. Qual é a sugestão que eu daria para vocês aqui nesse problema? São 2 caminhos para se fazer. Então vou apagar aqui e vou mostrar o caminho trabalhoso primeiro. Depois eu vou mostrar o caminho que eu queria que vocês fizessem, tá? Então, primeiro aqui, é uma normal 2004. E foi dado uma priori para mi normal, vamos ver lá, 50 1/4. 50 1/4. Ok? O caminho que vocês podem fazer é o caminho chato de deduzir a normal, que é escrever isso aqui, ó, P de mi dado. Deixa eu ver se é uma amostra. É uma amostra para piorar a vida ainda, mas aqui. P de mi dado x é proporcional. E aí aqui você vai colocar o produtório, tá? Eu vou botar agora um abuso de notação. Não é para usar essa minha notação aqui nas provas, mas eu vou colocar aqui, tá? De uma normal mi 4 e tudo isso vezes, né? Uma normal. 2.000, não? Oi? Não era 2.000? 2000. 2004 vezes uma normal 50 1/4. Se você fizer desse jeito, você vai ter que abrir aquela conta, procurar o kernel de uma normal e no final identificar a normal. Não é tão difícil, mas é uma conta muito semelhante que a gente já fez no quadro, já fizemos várias vezes e não tem muita necessidade de se fazer, tá? Mas é um caminho que resolve o problema. Se você fizer dessa forma aqui, você vai chegar na posteriori de mi, que é o item A, e no item B, o que você vai fazer? Você vai substituir o n por 150, o x barra por 99,9, você vai ver que essa posterior era uma normal, você pega a média dessa normal e acabou. Então o item B, na verdade, seria só substituir por números o que você tivesse encontrado no item A. Certo? Você não sabe não, né? Qual seria esse número? Só um pouquinho, como é que é? Você não sabe qual seria esse número não, é do gabarito, você não tem? Então, eu vou mostrar uma outra forma aqui, tá? Vou mostrar outra forma. Qual é o outro caminho que eu sugeriria para vocês? Se mi, tá? É o parâmetro de interesse, eu poderia criar aqui um outro parâmetro. Vamos usar uma outra letra aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, θ é 2.000, certo? Vamos imaginar isso aqui, θ é 2.000. Então, é como se eu dissesse agora que eu tenho uma normal aqui, ó, com média θ, certo? Vamos lá. Se mi é uma normal, 2.000 é uma normal também, concordam? Se mi tem distribuição normal, 2.000, que multiplicar uma normal por 2 continua sendo uma normal, certo? Então, o que acontece? Você vai ter que 2.000, tá? Aliás, vou botar na linha de baixo para não confundir aqui. Vou fazer assim. Então, θ vai ter que distribuição? Normal. Com que média? Vamos lá. Exatamente. Se mi tem média 50, né? Então, vamos lá. Quem é a esperança de θ aqui, ó? Esperança de θ é a esperança de 2.000.
esperança de 2.000, 2 sai fora, sai aqui da esperança, vai ficar 2 vezes esperança de mi, então vai ser 100. E a variância? A variância de θ é a variância de 2μ. Variância de 2μ vai ficar 2 ao quadrado, né, que é 4, vezes a variância de μ. Só que a variância de μ era 1/4. Então, vai ficar 4 vezes 1/4, que dá 1. Todo mundo entendeu? Eu estou fazendo? Sim. Então, é como se eu tivesse mudado o meu problema e agora eu tenho uma normal com média θ e uma a priori para θ normal sem 1. Para que eu estou fazendo isso? Para chegar na posteriori de θ. Eu vou colocar direto aqui, tá? A posteriori de θ, dado os dados, vai ser normal. Eu já sei que se x dado θ é normal e θ é normal, a posteriori de θ é normal. Qual vai ser essa média? Tá? A gente já viu algumas vezes que ela é uma média ponderada da média da priori com a média dos dados e a variância é 1 sobre as precisões, né, que eu tenho. Então, como é que fica isso aqui? Qual é o peso que eu vou dar? Eu vou ter o x barra, não sei se vai caber aqui, né? Acho que eu vou aumentar. Vamos aumentar isso aqui. No numerador vai ficar x barra vezes o peso dele. Quem é o peso dele? É a informação de Fisher. Então, é n vezes n sobre sigma 2. Mas quem é sigma 2? Vamos ver quem é sigma 2 no meu problema. Sigma 2 é 4. Então, vai ficar aqui x barra vezes n e aqui vezes... como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou botar 1/4 aqui. Tá? Mais a média da priori. Quem é a média da priori? 100. Então, vai ficar 100 vezes a precisão da priori. A priori tem variância 1, então ela tem precisão 1. Então, fica 100 vezes 1. É só isso aqui. Sobre a soma dos pesos, que é n vezes 1/4 mais 1. Essa é a média. Eu estou fazendo isso porque eu já estou acostumado de cabeça a fazer a priori no caso, a posteriori no caso normal, né? Deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês lembrarem de onde veio isso aqui. Eu acho que na aula 5 já tem isso aqui. Só para a gente lembrar na estimação, caso normal. Vamos pegar aqui. Caso normal não está aqui. Então, é na 6. Vamos pegar aqui o 6. Cadê a minha normal? Aqui, modelo normal. É isso aqui, né? Deixa eu só colocar em tela cheia aqui. Tá? Mas é basicamente isso aqui que eu estou fazendo, tá? Quando eu conheço, no caso normal, né, fica isso aqui, ó, n vezes sigma menos 2 vezes a média amostral, mais precisão da priori vezes média da priori, né? E embaixo a soma dos pesos, que é justamente os coeficientes que estão aqui em cima, tá? E a variância é 1 sobre exatamente o denominador aqui da média. Ok? Então, isso tudo que eu estou fazendo é para concluir aqui que a variância vai ser 1 sobre n sobre 4 mais 1. Deixa eu apagar isso aqui. Ok? Dá aqui para a gente multiplicar por 4 em cima e embaixo para ficar um pouco mais amigável essa expressão aqui, né? Então, isso daqui é a mesma coisa que x barra n mais 400 sobre n mais 4, é isso? E aqui é a mesma coisa que n mais
1 sobre n mais 4, né? Ok? Isso não é 4 sobre n mais 4? Oi? Não é 4 sobre n mais 4? O que eu fiz aqui? Eu multipliquei... É verdade, né? Tem que ter um 4 em cima aqui. Isso. Agora sim, né? Se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, aí dá certo. Ok. Então é isso aqui, que a gente chegou como posteriori de θ, tá? Só que se isso aqui é a posteriori de θ, é uma normal com esses parâmetros aqui. Então, quem é a posteriori de μ? Né? Vamos pensar aqui. Se θ é essa normal, eu preciso encontrar a distribuição de uma normal dividida por 2, certo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Né? Estou aqui. Então, se eu quero agora encontrar a posteriori de μ, eu teria que fazer aquela continha lá do jacobiano, univariado, enfim. Mas eu já sei que se θ é normal, tá? Isso implica que o θ sobre 2 também vai ser normal. Ok? É basicamente isso que eu estou dizendo. Então, se eu já sei aqui que eu estou com essa posteriori normal, eu posso encontrar agora os valores aqui da minha posteriori de μ. Então, μ dado os dados, vai ser uma normal. E aí agora eu tenho que fazer a continha aqui, né? A média. Oi? Foi o cachorro, né? Desculpa, o microfone tá ligado. Tudo bem, vamos lá. Então, eu tenho que dividir isso aqui agora por 2, né? Então, se eu dividir isso daqui por 2, vai ficar, não deveria ter dividido antes, né? Vai ficar um negócio feio aqui, mas eu vou dizer que vai dar aquela conta ali, que é, peraí que eu já esqueci, x barra n mais 400, então vai ser x barra n mais 400 dividido por, agora eu tenho que dividir isso daqui por 2, né? Então, n mais 4 ainda embaixo. N mais 4, e é como se eu estivesse fazendo isso aqui, certo? Dividindo por 2. Ok? Ok. E a variância, o que acontece aqui, né? A variância, né, de θ é alguma coisa. Então, a variância de θ sobre 2 é essa coisa dividida por 4. Então, eu vou ter que pegar essa variância daqui, 4 sobre n mais 4, e dividir por 4, né? Então, esse 4 sobre n mais 4, nesse daqui eu divido por 4, vai simplificar. Mas, enfim, se eu não me enganei, isso aqui é a posteriori, tá? Alguém chegou a fazer e chegou nisso aqui? Eu fiz, mas eu tenho que conferir quanto que daria isso também. Ou então, deu isso mesmo. Tá. E não, eu errei alguma coisa na variância que o meu deu 4, n mais 4, não 1 sobre n mais 4. Deve ser alguma coisa na minha conta aqui. Tá. Tá, já vi. Foi na hora que eu botei em evidência, eu botei errado. Tá. Deu isso mesmo. Então, tá bom. Aí o que acontece? Ele está pedindo aqui agora, deixa eu tirar esse daqui, colocar a lista. O que ele pede aqui? Obtenha um estimador de Bayes com n igual a 150 e esse x barra aqui. O que você tem que fazer agora? É só colocar esse n aqui igual a 150 e esse x barra igual a 99,9. Essa média aqui, ó, da posteriori, é um estimador, né, de Bayes. Ok? Sob perda quadrática, sob perda absoluta e sob perda 0,1, porque na normal ela é centrada nesse número aqui, certo? Então, o estimador aqui, vamos colocar que esse daqui é o nosso mi-chapéu de Bayes. É o nosso estimador de Bayes, é esse cara aqui, substituindo
pelos números que foram dados lá. Ok? Ok. Ok. Deixa eu ver aqui. Questão 3. Eu não lembro se eu fiz isso aqui em sala de aula. Não fiz em sala de aula essa daqui? Eu acho que eu fiz essa daqui em sala de aula, não foi não? Que tinha o Não máximo. lembro, mas fica tranquila. Vamos só Teve uma bem tentar. É porque esse aqui, você caía numa distribuição que tinha um decaimento, né? Vamos ver aqui uma coisa. Eu acho que eu não sei se eu fiz exatamente essa, mas vamos comentar aqui. Amostra de uma uniforme zero teta. Oi? Você fez uma bem parecida. Muito, muito. Sim, Que né? cai também no decaimento e aí pega o intervalo todo. Tá. Vamos dar a ideia aqui bem rapidinho. Quem é a minha... Já vou escrever logo a posteriori, tá? Quem é a posteriori aqui? P de θ é uma amostra ou uma observação só? É uma amostra. Então, P de θ dado x é proporcional à verossimilhança. Quem é a verossimilhança? Uniforme zero θ. Uma uniforme zero θ, a densidade dela é 1 sobre θ, certo? É a densidade de uma uniforme zero θ. Então, isso aqui vai ser 1 sobre θ elevado a n, ok? E aí vai vir aquele mundo de indicadoras lá, né? Eu vou colocar só duas aqui. Então, a indicadora de x1 entre 0 e θ. Entre 0 e θ. E a última indicadora de xn entre 0 e θ. E agora a priori. Quem é a priori? 1 sobre θ. Então, aqui, vezes 1 sobre θ. Consequentemente, isso daqui é proporcional a 1 sobre θ elevado a n mais 1, vezes uma indicadora aqui, né? Essa indicadora dessa daqui, ó, dessa a priori, era basicamente indicadora de θ de 0 a mais infinito. Ela não vai me dizer nada a partir de agora, eu vou ficar só com as daqui, né? Se x1 é menor que θ, então θ é maior que x1. θ é maior que x2, θ é maior que x3, θ é maior que xn. θ é maior que todo mundo. Então, basta eu colocar aqui a indicadora de θ, indo de xn, que é o máximo, até mais infinito. Essa é a posteriori. Não estou nem preocupado aqui em encontrar a cara dela. Deixa eu ver se está preocupado. Tá, né? Encontre um estimador de Bayes para θ. Não vou me preocupar. Pelo seguinte, como é que é a cara dessa posteriori? Como é que é o gráfico disso aqui? É uma função de θ, né? Vamos só lembrar, isso aqui é uma função de θ. Como é que é o gráfico dessa densidade aqui? Uma função decrescente, uma curva decrescente. Isso, ela começa onde? Ela começa no máximo, no xn, e vem caindo. Certo? Aqui está o θ, e aqui essa é a minha posteriori. Então, ela tem essa cara aqui. Vamos pensar, com essa função aqui, eu tenho duas opções. O que vocês preferem? Vocês preferem calcular a média dessa densidade aqui? Para calcular a média dessa densidade, você vai ter que achar a constante que está faltando primeiro. E depois calcular a esperança. Isso tudo para encontrar um estimador sobre perda quadrática. Para que fazer isso? Não preciso. A gente pode encontrar o estimador sobre perda 0,1. Sobre perda 0,1, basta eu pegar a moda. Quem é a moda dessa distribuição aqui? É o máximo. É o ponto ali que maximiza ela, né? Então, eu tenho que a moda, né? Vamos botar aqui. A moda é o máximo. Tá? Então, se eu utilizar perda do tipo 0,1, esse daqui é o meu θ, chapéu de Bayes, vou escrever aqui embaixo, sob perda 0,1. Ok? E aí foi feito já, está resolvido
esse problema aqui. Tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Essa questão 4... Professor, Oi, diga. perdão, rapidinho. Essa distribuição é uma Pareto. Confere? Isso, é uma Pareto. Tá, beleza. Se Tranquilo. você descobre que é uma Pareto, já sabe de cabeça a esperança da Pareto, você poderia dizer assim, ó, ou nem digo de cabeça, ninguém tem que saber nada disso de cabeça hoje em dia, certo? Bota no Google e vê, é uma Pareto, identificou os parâmetros da Pareto e você sabe a média dela. Então você pode dizer, ó, a média dela é o estimador de Bayes para θ sob perda quadrática. Entendeu? Perfeito. Uma opção. Mas aqui no problema não foi dito. Só foi dito para você encontrar um estimador de Bayes. Você está livre para usar a função perda que você quiser. Tá? Vamos adiantar um pouco aqui. Nessa questão 4 eu não lembro se eu fiz, mas a gente já fez algo parecido com isso. Deixa eu ver aqui. Deseja-se estimar θ ao quadrado usando uma a priori P de θ conjugada e uma perda quadrática. Encontre o estimador de Bayes para φ. Então vamos lá. Esse item A aqui é um exercício como qualquer outro antigo que a gente estava fazendo. Ele está pedindo quem é a posteriori de φ e quem é a média posteriori dela, por exemplo. Basicamente isso que ele está pedindo para você. Tá? O que você tem que fazer aqui? Uma exponencial θ, tá? Se você procurar a priori conjugada, fizer a continha lá, que a gente já está acostumado a fazer, a gente já viu que a priori conjugada é gama, certo? Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que encontrar a posteriori de θ, que é uma gama, e aí depois você encontra a posteriori de θ ao quadrado, que é só pegar essa gama e elevar ela ao quadrado. O problema é que uma gama ao quadrado não é nada conhecido, tá? Você vai cair numa distribuição que não é conhecida. O que você vai ter que fazer com ela? Você tem algumas opções. Você pode calcular a esperança dela, você pode tentar ver o máximo dela, por exemplo, se você conseguir, mas eu acho que você não vai conseguir pegar o máximo dela sem ser computacionalmente. Mas a ideia é, encontre algum estimador. Acho que a conta menos difícil é fazer a esperança, mas ainda assim eu não vou encrencar aqui com a conta, tá? Eu só quero que vocês saibam o que é para fazer. Então, colocando em linhas gerais aqui da questão 4, né? Vamos colocar aqui. Questão 4. Os dados são exponencial θ. Ele pede priori conjugada. Então, ele pede gama AB. Certo? Então, daqui você sabe que a posteriori, deixa eu ver se é a amostra. De novo é a amostra, né? Então, θ dado uma amostra vai ser uma gama. Tá? Vai ser aqui, nem lembro agora os parâmetros dessa gama, mas não é difícil de encontrar. Tá? O segundo parâmetro é B mais somatório de xi, e o primeiro vai ser A mais N, né? Acho que é isso. A mais N e B mais... Eu estou tentando fazer aqui de cabeça, tá? Essa é a posteriori desse caso. Aí, o que ele está pedindo agora? Ele tem um outro parâmetro. Ele tem um parâmetro φ, que é igual a θ ao quadrado, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode encontrar a esperança dele, né? Apesar que eu estou olhando aqui, acho que o jeito mais... Não é difícil, não. Não é difícil. Olha por que não é difícil. Se eu quero estimador de Bayes sobre perda quadrática, eu teria que saber a esperança de φ. Todo mundo concorda? Sim. Só que o que acontece? Esperança de φ dado os dados, dada a posteriori, é a mesma coisa que esperança de θ ao quadrado dado os dados. Todo mundo concorda? Sim. Então, esperança de θ ao quadrado eu posso fazer como sendo a integral de θ ao quadrado vezes essa gama aqui, ó. Essa gama aqui. Aliás, nem preciso. Nem preciso.
Esperança de θ ao quadrado. Pode usar aquela fórmula da variância, não? Isso, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Esperança de θ ao quadrado é a mesma coisa que variância de θ dados dados, né? Lembra que a esperança de x ao quadrado é a mesma coisa que variância mais média ao quadrado, né? Mais esperança de θ dado x. É isso aqui. É o jeito mais fácil mesmo, tá? Então vamos lá. Quem é a variância de θ dado x? É a variância disso aqui, que é a sobre b ao quadrado, né? Então isso daqui vai ser a mais n. Não é ao quadrado? Essa daqui? Essa que você está falando? Não, a de fora. Peraí, qual de fora? Aqui? É. Ah, sim. Desculpe. Faltou aqui um quadradinho aqui. Tá? Foi mal. Tá certo. Então aqui vai ser a mais n sobre b mais somatório de xi ao quadrado. Essa é a variância, mais a média ao quadrado. Só que a média é a mais n sobre b mais somatório de xi, tudo isso ao quadrado. Ok? Vai dar isso aqui. Dá para juntar numa expressão só, mas não importa. Se você escreveu isso aqui, tá certo. E acabou. O item A. Tá? O item A aqui era isso. Encontre um estimador de Bayes. Esse aqui que eu acabei de encontrar é o estimador de Bayes sob perda quadrática, porque isso aqui é a média da posteriori. Tá? Notem que eu fiz aqui, ó, a média da posteriori do φ, só que eu escrevi em função de θ e não precisei encontrar a distribuição de θ. A outra maneira era fazer o jacobiano univariado, encontrar a distribuição de φ e depois a esperança dela, mas é mais chato. Assim é mais fácil, de fato. Ok? E esse aqui é o item A. E como é que fica no item B? No item B é a mesma... Ah, não, o item B ele quer outra coisa. Obtém a média e a variância de θ menos 1 usando uma distribuição a priori não informativa de Jeffreys. Nem é um exercício muito de estimação isso aqui, né? Mas, enfim, é uma gama inversa, ele quer a esperança de uma gama inversa. Tá claro para todo mundo aqui, ó. Quem é a priori não informativa de Jeffreys para θ? A priori não informativa de Jeffreys, vamos botar aqui um tracinho, item B. A priori não informativa, no caso da exponencial, é proporcional a 1 sobre θ. Tá? Então, a posteriori, P de θ dado x, é proporcional à verossimilhança, que é uma exponencial, então é θ elevado a n, hóspede menos θ somatório de xi, vezes 1 sobre θ. Então, daqui a gente conclui que θ dado x é uma gama com parâmetros peraí, vai ficar ali n menos 1, então vai ficar n somatório de xi. Ok? Isso é a posteriori de θ. Ele falou para usar a priori não informativa de Jeffreys para θ. Mas ele está interessado em θ menos 1. Só que a gente já sabe que se o φ fosse igual a θ menos 1, e o θ é uma gama, então o φ é uma gama inversa. Isso aqui, peraí, é uma gama inversa com os mesmos parâmetros. E aí, o que ele pede depois? A média variância. Média variância de uma gama inversa. Não vou fazer isso, tá? Você poderia usar direto. Ok? Todo mundo entendeu?
Vamos lá. A questão 5 eu tenho certeza que eu fiz ela no quadro. Não fiz? Ou eu estou enganado? Tenho quase certeza que eu fiz isso aqui no quadro. Certo? Bom, para mim você fez a 6. Mas posso ter perdido A a 6 eu 5. também fiz. A 6 eu também fiz. Posso ter perdido a 5. Fez a 5, Roberto? Fiz, é. Ah, A 6 era preocupa. uma que caía no estimador aqui de máxima verossimilhança. Eu acho que eu fiz isso aqui Ah, sim. sim, achei a 5. Achou a 5, né? Tá. A 6 eu não estou lembrado agora. Eu acho que... A Deixa eu 6 você fez. fiz, né? Fez. Tá. Aqui tem uma coisa importante. Essa 6, então, eu vou pular, mas basicamente, o que você teria que fazer na 6, só para a gente lembrar, né? Você tem uma amostra de uma Bernoulli θ, tem priori uniforme, certo? Então, se você tem Bernoulli com priori uniforme, uniforme é uma beta. Então, a posteriori é uma beta. E ele quer estimar θ usando uma função perda diferente. Quando alguém dá para você uma função perda diferente da que você está acostumado, tá? Tem esse delta aqui, esse delta é o nosso A, aquele famoso A. Mas basicamente, então aqui é o exercício 6. Se alguém der para você uma perda qualquer, tá? Então, ele está usando ali delta, mas é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, usando isso aqui como sendo o nosso A, tá? Se você quer encontrar o estimador de Bayes, sempre vai ser o valor de delta ou de A que minimiza a perda esperada. E aí você vai fazer isso aqui em relação à distribuição mais atualizada que você tiver. Nesse caso, eu tenho a posteriori. Eu tenho que fazer isso aqui. Encontre essa esperança e depois, vou até botar uma seta aqui, minimiza. Ok? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar uma beta e vai ter que fazer a esperança dessa perda aqui em relação a uma beta. Como é que vai ficar isso, então? Vou botar uma seta aqui em vermelho para baixo. Tá? Professor, eu tô confusa. Na realidade, eu troquei. Você fez a 6 da lista 4. Eu ainda não achei a 6 da lista 3, não. Tá, tudo bem. Essa aqui é uma conta grande, tá? Eu vou dar a ideia aqui, mas é uma conta grande. Basicamente, o que a gente tem que fazer, então? Tem que encontrar a esperança da perda. Como é uma distribuição contínua, tá? Isso daqui vai ter que ser uma integral de 0 a 1, porque é uma beta. E agora eu vou colocar essa perda aqui. Quem é essa perda? É o que está ali. Θ menos delta ao quadrado. Então, isso aqui vai ser θ menos delta ao quadrado sobre θ e multiplica 1 menos θ. Eu acho que eu já fiz essa conta, tem uma muito parecida nos slides. Deixa só eu confirmar aqui. Tem uma bem parecida mesmo, mas eu não sei se é essa questão. Que eu lembro quando eu estava fazendo, eu estava olhando o slide para ajudar, só que a letra B que Deixa eu não tem ver. nada parecido. Deixa eu ver se tem aqui a aula 5. Beta. Ah, tá aqui, ó. Eu já fiz. É o exemplo 2, tá? Então, dê uma olhada lá. É o exemplo 2 do slide 5. Tá em alguma aula lá, tá em algum quadro. Ok? Foi até uma conta que eu tinha feito grande, mas depois eu mostrava que tinha um macete que fazia ela ficar pequena. A Roberta tinha deduzido até. Mas tá bem que eu estava lembrando. Mas enfim, isso aqui você vai fazer ela vezes a beta aqui, né? Vezes uma beta de θ.
E aí você tem que, no final... Vai dar X barra. Oi? No final vai dar X barras, foi isso que ela falou. Ah, sim, é isso mesmo, vai dar X barra. É, Então, entendi. enquanto o estimador de Bayes obtenha seu risco, vai dar X barra. A grande questão que é novidade aqui é encontrar o risco. O que é encontrar o risco? Tá? Eu acho que é isso aqui que é uma coisa que talvez não esteja claro para vocês. Essa perda esperada aqui, ó, é o que a gente chama de risco. Certo? Então, o que você tem que fazer? Esse risco é uma função de delta. Quando você calcula essa esperança aqui, ó, tá? Quando você termina a conta toda, antes de você minimizar, ela vai dar uma função de delta, porque essa integral aqui, ó, ela é de θ. Então, dela só sai vivo aqui constantes, né? E esse delta, porque o θ vai ser integrado. Então, seja lá o que sair daqui, tá? Vai sair uma função de delta. Tá claro para todo mundo? Ok? Sim. Vou assumir que sim. E aí, o que você faz para encontrar o estimador de Bayes? Você deriva essa expressão aqui com relação a delta igual a zero, encontra o ponto lá de mínimo, certo? Mas depois que você encontrou, você já sabe, vai aparecer em algum lugar lá para você, que o θ chapéu é o x barra, vai aparecer isso aqui, certo? E esse cara aqui, ó, você vai colocar ele aqui dentro. Ou seja, você vai substituir o delta pelo valor que faz ele ser mínimo. Se o valor que fazia o delta ser mínimo era o x barra, você vai colocar x barra aqui. E aí você vai ter o risco, certo? Como um número, ele vai ser uma função dos dados, ele não vai mais ser uma função de delta. Todo mundo está entendendo isso? Eu estou falando? Ou vocês não Eu estão entendi agora, mas antes eu não tinha entendido que era isso, não. Tá. Eu achei o risco, mas eu estava deixando em teto. Aí tem que substituir, então, pelo X barra. Substituir. Ok? Então, quando você encontra a perda esperada, ela vai ser função de delta ou função de A, né? O A, aquele famoso que estava usando antes. A notação é a mesma. A notação é diferente, mas é a mesma coisa. Ou delta ou A. É uma função de A ou de delta. Aí você derivou igual a zero e encontrou o valor que minimiza ele. Pega esse valor, substitui ele aqui antes de derivar, que você vai ter o risco mínimo, certo? O x barra é o que minimiza. Mas quando eu boto ele, o que ele minimiza? Qual é o valor que fica mínimo? É a função de delta, certo? Então é isso que ele está pedindo. E a mesma coisa no de baixo. Cadê aqui? Não, é só isso aqui mesmo. Calcule o estimador de Bayes e obtenha seu risco. A letra B não é um exercício de estimação, tá? É uma preditiva. Ele está pedindo para fazer uma coisa que a gente já tinha feito antes. Isso aqui vai dar uma Bernoulli, tá? Mas é uma conta que a gente já tinha feito antes. É quando você tem uma amostra Bernoulli e quer fazer uma preditiva. Até já caiu em prova isso. Por exemplo, aquela questão lá que eu tinha feito, que era da Anitta, mas eu não escrevi Anitta, né, na prova. Enfim, na hora que fazia a previsão, se a música dela ia fazer sucesso ou não, aquilo era a preditiva da Bernoulli, tá? Então não se preocupem com esse item B aqui, porque ele não é, teoricamente, um conteúdo de estimação, tá? Vamos ver. 7. A 7... A 7 o quê? Tem uma dúvida, que eu até te mandei, aí eu refiz. Vou esperar você comentar. É a letra C. Tá. Ok. Na verdade, aqui nessa 7, é muito parecida com a que eu acabei de fazer hoje, porque eu tenho uma normal com média θ, estou querendo estimar θ, coloquei uma a priori normal, então eu já sei que a posteriori é uma normal, certo? Eu já sei isso. O item A aqui, ó, obtenha a distribuição a posteriori de θ. Vocês podem fazer direto, tá?
vocês podem fazer direto com esse resultado aqui, ó, que eu já falei, tá? Colocar isso aqui. Não tem problema nenhum. Você já sabe que é uma normal. Mas vamos ver o que mais que ele pede. Supondo a função perda quadrática. Calcule o estimador de Bayes para θ. É só pegar a média da posterior que você achou no item A. Mostre que ele pode ser escrito como uma combinação linear da média amostral e da média da priori. Mesma coisa que já tinha antes. E, na verdade, já está escrito aqui, né? Isso já está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Isso aqui, ó, já é essa resposta. Deixa eu dar um zoom aqui. Cadê? Vejam aqui, ó. Vocês conseguem ver que isso aqui já é uma média ponderada do x barra com a média da priori? E o peso aqui, o meu ômega, no caso, é n sigma menos 2 sobre n sigma menos 2 mais tal 0 menos 2. Isso aqui é o ômega. E esse cara aqui da direita, né, tal 0 menos 2 sobre esse aqui, é o 1 menos ômega. Então, isso aqui já é a média ponderada da média da priori, desculpa, da média dos dados com a média da priori. Na verdade, é igualzinho que eu tinha feito lá em cima. E o que falta aqui? Vamos ver. Calcule o risco de Bayes. Aí agora sim, você precisa encontrar a expressão da perda esperada, substituindo o valor da sua estimativa aqui, que é a média posterior, no lugar do A, que é a parte chata da conta. Quem que foi a Roberta que tinha me escrito perguntando aqui, ou mais alguém me escreveu? Roberta, você está aí? Acho que ela tá travada. Para mim também tá travado. Tá bom. Mas vamos lá. Eu só queria ter certeza que vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Do item... Ela voltou a se mexer agora. Voltou? Tá, você está me ouvindo, Roberto? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou, agora estou. Baixinho, mas estou. Tá. Não, eu queria conferir o valor final, você já tinha me mandado que era para... Mas aí você falou que eu não fez o gabarito, então beleza. Eu achei 0,6 alguma coisa. Você achou quanto? 0,6 alguma coisa. A variância, né? Eu posso fazer essa É, a conta. variância. 0,634. Mas é que eu tô com dúvida na lista 4. Eu tô preocupada agora. Tá, Já tudo bem. tenho uma dúvida na 8. Tá bom. Mas não tem problema não. É só fazer a substituição e fazer as contas, né? Tá. Eu vou comentar aqui, vou para outra lista e vou direto nas dúvidas de vocês, tá? Aqui. Calcule o risco de Bayes correspondente. Vocês estão entendendo que é semelhante ao que eu acabei de explicar do anterior ali, do exercício 6? Você tem que pegar e encontrar a expressão da perda esperada, no caso numa normal, né? E aí depois você tem que substituir o valor que você encontrou aqui nos dados, né? Você tem aqui o somatório de xi, você tem o valor você tem as estatísticas aqui dos dados, você sabe que a média posterior é o que minimiza, você tem que usar ele para encontrar o valor dessa perda. É uma integral que, na verdade, vai ser uma variância, né, que você vai fazer. Eu não sei se está claro. Alguém conseguiu fazer esse? Eu não entendi muito bem, não. Ficou confuso para mim essa série. Tá. Então é o seguinte. Eu fiz a A e a B. Tá. Só de curiosidade, você já substituiu por números para a gente saber quanto que dava a B? Você tem com os números? Ou você não substituiu os números? Você fez com teta e com alguma coisa assim? Fiz com teta. E x barra? Não substitui nada, não. Tá. Mas eu posso fazer isso depois, comparar com a Roberta, ela fez, né? Tá, mas deixa eu só colocar rapidinho aqui o raciocínio que tem que estar por trás. Na 7. Você tem que teta normal 864. E você tem que os dados aqui, x dado teta, são normais teta 16. Certo?
a gente já sabe que θ dado x vai ser aquela normal lá, ok? A gente já sabe que vai ser uma normal. Oi? Antes de falar o valor da média deu 10,58, que a Júlia fez. Acho que ela falou o mesmo valor que eu comentei da variante. 10,58 Isso, na letra A. 0,634. Isso, na letra A bateu, só que na letra B eu não substituí nada, eu fiquei meio... Tá, não sei mas, se eu entendi direito o que aconteceu. mas é 10 o quê? 10,58 e a variância é Variância. 0,63. 634. É isso aqui. Isso. Tá. Então vamos lá, deixa eu ver o que tem. Supondo uma função perda quadrática, calcule o estimador de Bayes para θ. Tá? Aí a média. Isso é a média posterior, é exatamente o 10,58. Né? Agora, para mostrar que ele é uma combinação da média amostral com a média a priori, vai precisar usar os números originais dele, né? Vai ter que usar o x barra e vai ter que usar o 8, né, na história. Mas é basicamente aquilo que eu já tinha dito lá. Você tem que mostrar que aquele ômega vai ser n sigma menos 2. Desculpa. N sigma menos 2 sobre n sigma menos 2 mais, quem é o cara lá? Deixa eu ver. É o 64 menos 1, né? Então, esse cara aqui seria o tal 2 menos 1. Eu já coloco, seria isso aqui. Quem são esses caras aqui? O N é 25, então aqui seria 25. A variância é 16, então isso aqui é 1 sobre 16, depois eu mudo, mas isso aqui é 1 sobre 16. Aí embaixo também 25, 1 sobre 16, mais 1 sobre 64. Esse é o peso que vai multiplicar o x barra. Você precisa só mostrar que isso daqui vezes o x barra, né? Então seria... Cadê aqui? Quem é o 1 menos ômega, né? Eu nem vou fazer, tá? Eu não sei se está claro o que eu estou fazendo aqui para vocês. Que é a fração, Gustavo, que fica? Oi? A fração que fica? Esse número todo aqui? Dá 16 sobre 1.616. E no outro dá 1.600 sobre 1.616. 16? Ah, não. Se multiplica o x barra... Bom, assim, olha só. Não se preocupa com isso, tá? Não se preocupa com isso. O importante... Eu não estou te ouvindo, Roberta. Tá travando, tá? Não consigo pegar. Deixa eu só explicar aqui. Esse 10,58 veio de x barra vezes esse número aqui, mais 8 vezes 1 sobre 64, né? Que é o complementar desse cara aqui, né? Deixa eu botar aqui embaixo só o 1 menos ômega. O 1 menos ômega é... Cadê ele? É o 1 sobre 64 sobre 25, 1 sobre 16, mais 1 sobre 64. Bom, o que importa é que esses dois caras aqui é o peso, um é o peso do x barra e o outro é o peso do 8. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Bom, ok? Todo mundo está entendendo aqui? Então, você tem que mostrar que o estimador de Bayes aqui, que o θ chapéu de Bayes, vai ser o ômega vezes o x barra, mais o 1 menos o ômega vezes o 8. Certo? Por que 8? Porque essa média da priori aqui. Quem é o x barra? É o 265,2 dividido por 25. O x barra. Mas é só mostrar isso aqui.
tá? E a expressão é imediata. E aí agora é o seguinte, calcule o risco de Bayes correspondente ao estimado. Tudo bem, Júlia? Você entendeu aqui a B que você não tinha conseguido? Acho que entendi. Você acha? Não, eu entendi. É porque É isso aqui, o eu peso fiz um sempre, negócio nada a ver. Então. Sim. tá? Sempre vai ser Eu esse. tinha entendido que era pra fazer outra coisa. Não, mas é aquilo ali Fiz mesmo. um negócio nada a ver. Não Tá tem, bom. não tem mistério ali, não. O ponto é, calcule o risco de Bayes correspondente ao estimador do item B. Só que no item B, ele está fazendo com perda quadrática, tá? Então, o que acontece? Quando você faz com perda quadrática, você está fazendo o seguinte, vamos colocar aqui item C. A perda quadrática é desse tipo aqui. Eu vou botar A ao invés de delta, só porque eu prefiro, tá? Então, isso aqui é igual a θ menos A ao quadrado. Isso é perda quadrática, certo? Então, ele está pedindo o risco. Só que é o risco a posteriori. O que é o risco, então? O risco vai ser a esperança dessa perda aí, L de θ A, em relação a posteriori. Isso aqui é o risco, certo? Então, isso daqui vai ser o quê? Esperança de θ menos A ao quadrado em relação à distribuição de θ dado x. Isso aqui é uma função de A, e é ela que, se você fizer a conta minimizando, derivando, igualando a zero, você vai ver que esse A aqui, ó, ele minimiza esse risco todo quando esse A é a esperança de θ. Todo mundo entendeu isso aqui? Foi isso que eu tinha feito na B. Eu achei que isso era pra fazer na B. Não, Aí eu não. achei que A é igual a esperança de θ. Você sempre pode, de cabeça, de saber que quem minimiza a perda quadrática é a média da posterior. Sempre. Certo? Então, é isso aqui. Mas a pergunta que ele está fazendo não é essa. Ele está dizendo o seguinte, ó. Calcule o risco de Bayes utilizando no lugar do A, ele quer que você pegue no lugar desse A aqui, ó, e coloque quem? Coloca a média, não é isso? Isso, 10,58. o estimador que você botou antes, certo? Ele quer que você coloque esperança de θ aqui, certo? Todo mundo entendeu isso? Ele quer o valor dessa conta, substituindo o A por esperança de θ. E quem é essa esperança de θ? É esse número que está aqui, ó, 10,58. Todo mundo entendeu? Até aqui? Sim. Só que vamos lá, precisa fazer essa conta? Eu não vou substituir ainda pelo número, tá? Eu vou colocar em vermelho aqui embaixo, eu vou colocar assim, ó. Mas o que é isso aqui? Vamos lembrar de probabilidade. O que é isso daqui? O que é isso É a aqui? variância. Isso daqui nada mais é do que a variância. Certo? Consequentemente, o valor do risco que vai dar se você fizer essa conta substituindo esse A por esse númerozinho aqui, ó, por esse 10 que está aqui, ó, tem que dar 0,63. Porque tem que dar a variância de θ. Vai ter que dar o 0,63 de alguma forma. Ok? Então, a resposta do item C, usando esse argumento aqui, eu já sei que na hora que eu colocar ali a média da posteriori, essa expressão vai dar a variância da posteriori. Tem que dar o 0,63. Entenderam? Sim. Tá me ouvindo, Gustavo? Sim. Eu escuto só na segunda vez. Eu não sei, tem um delay, alguma coisa no começo, mas agora eu escutei, vi que você entendeu. Então, isso aqui vai dar a variância, que é o 0,63. Essa é a resposta. Tá? Então, nesse caso aqui, vai ser 0,63 a resposta.
Ok. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Esse 8 aqui é muito parecido com o anterior, com algum que a gente já fez, mas, de novo, é encontrar uma perda, tem aqui uma perda e calcular uma esperança da perda, depois tem que derivar essa função em relação a delta, aqui no caso está botando delta, e igualar a zero e encontrar o valor de delta que minimiza, tá? Eu não estou lembrado aqui de cabeça quem é esse estimador, mas não é uma conta complicada, tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho aqui, tá? Mas tem ali, essa aqui é uma única observação só, para facilitar a vida. A priori é uma uniforme. Ok, então θ está entre 0 e 1. Ok. Determine o estimador de Bayes assumindo aquela perda ali. Vamos só pensar quem é a posteriori. Quem é a posteriori? P de θ dado x. É a verossimilhança. Quem é a verossimilhança? 1 sobre θ ao quadrado vezes uma indicadora. Quem é a indicadora? A indicadora é θ maior que x, concordam? A indicadora aqui, ó, é x entre 0 e θ, que é a mesma coisa que θ maior que x. Então, eu estou colocando aqui indicadora de θ de x a mais infinito. Só que tem a priori. O que é a priori? Uniforme 0,1 é uma uniforme 0,1. Então, fica simplesmente aqui 1 vezes a indicadora, né? A indicadora é 0 e 1. Pronto. Então, quem é a minha posteriori aqui? É 1 sobre θ2, indicadora de θ. Deixa eu só ver se é x e 1, né? É isso aqui, né? Certo? Bom, eu não vou encontrar a constante que falta aqui, mas seria trabalho aqui encontrar a constante que falta. Okay? Primeira coisa, encontrar a constante que falta. E aí ele está pedindo a esperança daquela perda ali. Tem que encontrar quem é o estimador de Bayes. Então, o que você tem que fazer? Eu vou chamar isso daqui tudo, tá? Isso aqui é a minha P de θ dado x. A gente já sabe isso, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer esperança daquela função perda, tá? Bom, vou botar delta só porque está delta lá, em relação àquela densidade ali, tá? Em relação a isso aqui. Então, vai ser a integral, isso aqui vai de x a 1, da onde quem? θ2 delta... Gustavo. Botou de 0 a 1, por quê? Porque eu olhei para o θ. Tá. Não, mas então, você tem Θ que é olhar uma uniforme 0,1. a priori. A priori. A posteriori ele mudou. A posteriori não é mais. De θ dado x vai dar x sobre θ ao quadrado para θ maior que x. Então, na hora de integrar, eu uso o que é do x. É θ maior que x e menor que 1. Então, fica de x. Isso. Aqui, ó. Tá? Trata dessa indicadora aqui. Então, você tem que fazer essa integral aqui, ó. Tá? Talvez essa integral não seja complicada, né? Porque tem umas constantes ali fora que não dependem de θ, certo? Essas constantes que estão ali fora não dependem de θ. Então, até daria para você escrever isso daqui. Eu vou botar aqui um proporcional por enquanto, tá? Mas isso aqui é integral de x a 1 de θ ao quadrado, delta menos θ ao quadrado, vezes 1 sobre θ ao quadrado de θ. Certo? Que aí vai cortar esse cara com esse cara aqui. Tem uma constante ali fora que eu não estou sabendo quem é exatamente, né?
Mas aí bastaria... não é difícil essa conta. Porque o que você tem que fazer aqui? Você tem que fazer essa integral aqui, integral de x a 1 de delta ao quadrado menos... Nem precisa, né? Dá para fazer direto isso aqui, mas enfim. 2 θ delta mais θ ao quadrado, tudo isso daqui, dθ. É tudo polinômio, né? Então essa conta aqui não é difícil, essa integral. E no final vai dar uma função de θ. Isso daqui tudo vai dar uma g de θ, não, de delta. Vai dar uma função de delta. O que você vai ter que fazer? Mas Oi. que depende de x também, né? Só da constante que vai aparecer ali. Sim, mas o ponto é, quando você for fazer A derivada igual a zero, eu posso escrever uma constante aqui fora sem nenhum problema, né? Eu poderia ter feito assim aqui, ó, para não ficar esquisito, eu vou chamar aqui de K. Aqui eu vou chamar de K, eu não sei quem é a constante, mas ele está em algum lugar. E isso aqui no final vai dar K vezes uma função de delta. Na hora que você derivar igual a zero, esse K aqui não vai importar. Certo? Mas aí você tem que derivar em relação a delta, igualar a zero e encontrar o valor que minimiza e acabou o problema. É isso que tem que fazer. É só o trabalho que tem que fazer é essa conta aqui, né? Que vai aparecer aqui x, vai aparecer 1, mas é essa integral aqui que é de polinômio, não é difícil. Todo mundo entendeu? O que é para fazer no final? Beleza. Então, aqui, Eu até achei, hein, Gustavo? Eu depois achei 2 valores, né? Aí eu descartei o valor que dá para negativo lá. isso, porque ele não pode ser negativo. Encontre delta e minimiza. Certo? Minimiza isso aqui. E aí acabou. Essa é a 3. Eu sei que ficou muita coisa aqui ainda, né? Mas vamos lá. Questão 4. A questão 1, ela já estava lá no anterior, né? É muito parecida. Porque é o caso normal. A gente já tem a posteriori, só quer que você faça o intervalo de credibilidade 95%. É só você encontrar os quantis daquela normal ali, tá? Vamos lá, deixa eu explicar aqui isso aqui. Vamos descer aqui. Então vamos lá. Agora aqui é a lista 4. Mas, só uma coisa, deixa eu ajudar, porque a Roberta perguntou. Você tinha uma dúvida em qual você falou? Eu, na lista 4, tenho dúvida na 3. Eu estou com uma dúvida grande na 3, por causa da distribuição T. E na questão 9, quando você vai fazer a conta lá no R, eu também queria depois perguntar uma coisa, porque acho que tem que fazer no R. Né? Ok, vamos lá. Na questão 3, eu não vou pedir para você para fazer nenhuma integral que envolve a T nem a normal, você vai ter que usar a tabela ou R, né? Então, você vai encontrar isso via computador, certo? Ok? Na verdade, eu estou olhando para 3 que tem os resultados para achar o alfa 0, beta 0, daquela normal gama. Aí você dá uma informação no enunciado que para mim ficou muito confusa, que é a probabilidade do Mi ser maior que 3, igual a meio, e ele ser maior que 0,12, igual a 0,9. Aí isso aí eu não consegui achar o valor do C0 e do Mi 0. Tá. Isso aqui que está aqui. Da T. Isso aqui que está aqui é só para dificultar o problema, tá? É para poder achar os parâmetros da T, né? Mas assim, de novo. Eu não consegui fazer isso. Tá, eu vou tentar achar e vou te mandar, mas assim, isso aqui é só para dificultar a vida, tá? Infelizmente, é exercício que não é de livro, né? Ao invés dele dar os parâmetros, ele dá essas expressões aqui, e a partir delas você deduz quem é o Mi 0, alfa 0, lambda 0 e beta 0, né? Então, sei lá, tem esse tal aqui, você sabe que a esperança dele é 1. Então, você já sabe que a
aquela gama, né, a esperança da gama, o A sobre B, né, o alfa sobre beta é 1. O alfa 0 sobre beta 0 é igual a 1. A variância do tal é a variância de uma gama. Então, é alfa 0 sobre beta 0 ao quadrado é igual a 1/3. Aí, com essas duas aqui, você encontra o alfa 0 e o beta 0. Certo? Roberto? Tá aí? Bom, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Probabilidade do Mi ser maior que 3 é igual a meio. Roberta, você tá aí? Eu estou, mas estou sem sinal. Tá, não, agora eu tô te ouvindo super bem, melhor que antes. Então, beleza. Então, eu achei o alfa 0 e o beta 0 igual a 3. E aqui, você viu quem é isso Aí, aqui? na hora de achar o Mi 0 e o C 0, eu sei que o Mi vai ter uma distribuição T com 6 graus de liberdade de parâmetro Mi 0 e 1 sobre C 0. Confere? Isso. Aí, na hora de achar o Mi 0 e o C 0, eu me enrolei por causa dessas duas informações. Aí, eu saltei e fui para outra questão. Tá, agora só aqui rapidinho. Só olha esse cara aqui, ó. Se isso aqui é uma T, tá? A média deveria ser 3, né? Porque tá a média... Sim. Se metade da área está no 3, então ela está centrada no 3. Então, esse Mi 0 aqui é o 3. Sim. Tá? A questão só é esse lambda 0, que é o C0 aqui, que tem que vir daqui, que vai ser um quantil de 90% da T, tem que ver lá qual é, para encontrar esse valor. Mas tem essa relação com esse 0,12 aqui, tem que ver o que que dá. Tá? Eu não tô, tem que fazer uma associação aqui com esse quantil. Deixa eu pensar. O que que daria? Bom, eu vou tentar descobrir e te falo, tá? O ponto é o seguinte. Se você encontrou esses caras aqui, você sabe o que é para fazer depois? Ou não? Acho que ela travou. Gustavo, mas eu fiquei com uma dúvida. Esse T, eu não sei que letra é essa, é um T que chama? Tal. É o Mi e a outra. É o Tá, isso. Tal. Qual é a distribuição dela? Então vamos lá. Quando você tem a normal gama, é um caso em que você tem o seu parâmetro de média tem distribuição normal, tá? E o parâmetro de precisão tem distribuição gama. E era uma que a gente Porque escreveu. a Roberta falou uma coisa de um T, eu pensei que a distribuição fosse T, aí eu não entendi nada. Então, aparece a T. Deixa eu te Então mostrar. não tem distribuição T nenhuma aí. Tem a T no meio. Tem a T. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu ver se era no 4 ou era no 4B. Deixa eu ver se está aqui. Não, não é aqui, é antes. Deixa eu ver se está no 3B. Deixa eu ver se está aqui. Ó. Vem daqui. É um exercício mais chatinho esse daqui, né? Mas é basicamente isso que está aqui. Ó. Então, quando você coloca uma normal, uma média variância desconhecida, a gente coloca nessa estrutura uma dependendo da outra. Você coloca uma a priori gama para precisão, que é o inverso da variância, e uma a priori normal para θ dado essa precisão. Certo? Essa foi a conta que a gente fazia antes. O produto dessas duas coisas aqui dá a famosa normal gama. Tá? Mas a normal gama nada mais é do que o produto de uma normal por uma gama. Essa é a normal e essa é a gama. Mas uma depende da outra, porque esse φ aqui está aqui, ó. Tá vendo? Então, o que acontece? Ao invés dele dar o Mi0, C0, alfa 0 e beta 0, ele deu isso de forma indireta. Tá? Quando você tem essa expressão aqui, ó, a gente já sabe que θ dado φ é uma normal. Mas θ sem saber o φ, ou seja, está aqui embaixo, ó, a marginal de θ é uma t. E aí é uma t com esses parâmetros aqui, ó. Certo? Então, Entendi. o alfa 0, pelo que a Roberta estava falando, era 3 que dava, né? Acho que dava 3. Isso. Então, a t vai ser uma t com 6 graus de liberdade. E é uma t centrada no Mi0. Então, quem é Mi0? Aqui está dito...
Peraí, gente. Que a probabilidade de Mi maior que 3 é meio. Isso, ó. A probabilidade do Mi ser maior que 3, o Mi é o teto aqui na história, é a média, né? Ser maior do que 3 é meio. Quer dizer que essa T está centrada no 3. Se ela está centrada... Se ela está centrada no 3, então significa que esse Mi0 é 3. Certo? E aí você já vai saber quem é o beta 0, você vai saber quem é o alfa 0, só vai faltar esse C0 aqui, ó. Tá? Esse C0 é o que está com essa, que vai vir dessa informação aqui, ó. Tá? Só que é isso aqui que não é tão direto, tá? Você pode pegar, deixa eu ver aqui, se eu já sei que é 0,9 a probabilidade de uma T com aqueles graus de liberdade centrada naquele ponto ser maior do que 12, tem como você, de uma forma recursiva lá, descobrir quem é o C0. Ok? Aí eu tava fazendo umas contas gigantescas e aí tava dando ruim. Deixa Não tem mais fácil. É só pelo seguinte, essa é a questão 3, né? É só porque é o seguinte, se você tem assim, ó, se você tem que Mi, tá? É uma T não centrada, né? É uma T, sei lá, com esse parâmetro aqui, Mi0, e aqui um outro parâmetro que eu não sei, eu vou chamar aqui de qualquer coisa, centrada em algum outro ponto, eu vou chamar aqui de A, tá? Você tem como fazer isso aqui, ó, Mi menos Mi0 vai ficar uma T centrada no Mi0, certo? E se você dividir por esse A aqui, fica uma T padrão. Ok? Ok? Então, tem que tentar descobrir, a partir da T padrão, encontrar quem é esse A que está faltando. Mas, enfim, isso aqui é uma questão só de fazer um sisteminha, só para dificultar a questão. Não sei por que isso está aqui, tá? Essa questão não foi eu que inventei, mas ela está aqui. Depois que você encontrou esses parâmetros aqui, ó, tá? Que é só resolver esse sistema, não tem nada a ver com inferência bayesiana isso, tá? É simplesmente olhar essas expressões aqui. Aí ele pede para você encontrar intervalo de credibilidade para Mi. Só que esse Mi aqui, ó, a posteriori, vai ser uma T também. Vamos olhar aqui na aula aqui, ó. Esse aqui é ele a priori, mas ele a posteriori também é uma T. Tá vendo aqui que é uma T? Então, o que você tem que fazer com essa T aqui? Você vai ter que encontrar os quantis dessa T aqui, tá? Deixa eu ver como é que ele bota. Ele pede de máxima... O intervalo é um intervalo de credibilidade com a menor amplitude, então ele quer o HPD, tá? Só que a T, ela é simétrica em torno daquele parâmetro não é bem da média, né? Mas é daquele parâmetro de centralidade, porque ela pode não ter média, mas é isso mesmo. Ela é simétrica em torno daquele parâmetro de centralidade. Então você pode fazer simétrico em relação aos extremos. Coloca 0,5% de um lado, 0,5% de outro, e você vai encontrar os quantis. É só achar o quantil de 0,5% e o quantil de 99,5%. Eu acho que em algum lugar eu passei para vocês algum comando de como é que usa a T. Deixa eu ver se tem aqui no slide. Tinha alguns... Aqui, ó. Aqui tinha uns comandos úteis aqui, ó. T de students com locação e escala. É só você pegar uma T e padronizar, ó. Subtrai o parâmetro de locação e divide por esse de escala, vai ser a T. Ok? E aí você consegue encontrar, mas é uma coisa computacional, não dá para fazer na mão essa conta. Não percam muito tempo com isso, não se preocupa tanto com isso, tá? O mais importante para mim é você saber para achar um quantil numa T não centrada. Como é que encontra um quantil numa T não centrada? Você centra e depois encontra os quantis. Basicamente isso, tá? Você e aqui pode embaixo? passar naquele slide, Gustavo, rapidinho? Porque na nossa aula, a gente não tem todos esses comandos, não. A gente só tem... Acho que você mexeu na aula, não sei. Essa é qual o número da aula? Pois está apagado aqui, mas é o 3B. Tá. 3B, slide 12. Ah, não, tem sim, tá bom. Eu achei que era na outra aula, assim, também você deu. Não, é aqui mesmo. Tá? É daqui. Mas, de novo, eu não vou
Eu não pretendo fazer você ter que revisar normal, gama e apanhar nos parâmetros aqui. Não é minha ideia que vocês apanhem com isso aqui, tá? O que eu quero é que vocês saibam que é uma T, ponto. Aqui, né? Encontre um intervalo de credibilidade para 1 sobre μ de 95%. Se você sabe o intervalo... Tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui no... Isso é de probabilidade mesmo, tá? Se você sabe isso aqui, por exemplo, a probabilidade do μ ser maior do que 2 é igual a 0,3, certo? Se você sabe isso aqui, você pode fazer isso aqui, ó. Você poderia fazer meio, e aqui você fazia 1 sobre μ, certo? Isso aqui continua sendo igual a 0,3, concordam? Sim. Então é a mesma coisa. Você faz o intervalo de credibilidade para μ, numa T. E aí depois você inverte ele e você vai encontrar o para 1 sobre μ. Então, por exemplo, se você sabe isso aqui, ó, A menor que μ menor que B é igual a 0,95. Então, A e B é o intervalo de credibilidade, né? Isso aqui. Como é que você faz para... Oi, diga. Gustavo, mas você colocou uma observação que o intervalo de credibilidade ele é invariante na transformação a 1, mas o HPD não. E como ele pediu no item anterior que ele queria com menor amplitude, era o HPD. Então, eu vou poder usar esse tipo de inversão? Acho que não, né? Vamos lá. Você não pode simplesmente... É que depende da distribuição, né? Mas no caso da normal... Da normal, se tudo pode. fizer... Na verdade, assim, se você tem essa expressão aqui, ó, se isso aqui é verdade, certo? Se isso aqui é verdade, então eu poderia escrever isso. Menor que 1 sobre μ. Eu poderia fazer isso aqui, e isso aqui continua Tá bom. sendo verdade, certo? Eu só fiz o algebrismo ali dentro, mas continua sendo verdade. Ok? Tá certo aqui, né? Tá certo. Tá certo, é. A ideia é isso aqui. Não é para você encontrar a normal inversa. Existe a normal inversa, mas não é isso que a gente quer aqui, tá? Aqui, o objetivo é você encontrar o para mim, e aí você encontra o 1 sobre μ dessa forma. E aqui, encontra o intervalo de credibilidade para tal. Esse tal aqui, ó, a posteriori, ele vai ser uma gama. Então, é só você encontrar o intervalo numa gama. Bota 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. Ok? Não tem nenhum problema. Tá bom? E assim, o que a Roberta estava falando, né? Nota que no item C ele não está pedindo HPD, ele só pediu um intervalo. Ok? Sim. Então, assim, isso que eu fiz aqui, ó, é verdade. Mas eu não posso garantir que ele é HPD. É nesse sentido. Tá bom? Ok. Gustavo, já terminou a 3 agora? Oi? Terminou Terminei. a questão 3 já? Terminei a 3, É que eu queria 2 que você falou, não sei se você chegou a falar, que eu tive que sair rapidinho. Mas na 2 eu não sabia como fazer. Porque com turbulência uniforme, não soube nem conversar, na verdade. Mas assim, eu acabei de fazer a conta da posteriori e de encontrar o estimador de máxima verossimilhança dela na lista 3, certo? Aham. O ponto é o seguinte, na questão 2, ó, como é que você encontra o intervalo HPD? A posteriori, você vai ver no quadro de hoje, a posteriori era assim, ó. Aqui está o máximo. Certo? Aham. Então, se você quer um intervalo HPD, você tem que imaginar aquela linha descendo aqui, né? Aquela linha descendo até dar uma área de 95. Ele quer algum percentual? Ele não botou percentual. Não, ele não. Mas não tem problema, você pode colocar. Tá tudo teórico. Tá tudo teórico.
Mas o que importa é, o intervalo com certeza vai começar daqui XN no máximo. e vai acabar em algum lugar aqui, concorda comigo? Porque eu estou descendo, eu estou de cima para baixo, eu estou descendo, fazendo essas retas aqui até formar uma área. Vamos imaginar que eu fiz mais uma aqui, né? Vamos imaginar que eu fiz aqui essa daqui. Então, a área que caiu aqui dentro, toda essa área que está aqui, ó, tem que ser de aproximadamente 100 vezes 1 menos alfa por cento, né? Ou a área de 1 menos alfa. Ok? Então, eu já sei que esse meu intervalo HPD vai ser dessa forma aqui, ó. Integral de xn até o limite superior, que eu não sei qual é, da minha densidade de terra. Isso aqui tem que dar 1 menos alfa. E aí você encontra esse LS aqui. Entendeu? Entendeu por que ele é o HPD? Sim. Porque está pegando a região que tem maior probabilidade. Então, quando ele começa no XN, sempre vai estar aqui, essa região aqui começando em XN, como a região que tem maior densidade, né? maior área em volta. Eu só não sei aonde ele para. Entendi. Ele está aqui no... Eu vou escrever aqui. Ele vai parar no limite superior aqui, ó. Eu achei que a integral do limite superior a mais infinito, dando alfa, ficou mais rápido para sair no limite superior. Essa é outra opção. A integral entre Porque no infinito vai cancelar umas coisas, aí vai ficar rápido de achar o LS. Bom, do limite até mais infinito tem que dar alfa. Certo? É uma outra opção. Okay? Tá bom. Entendi. Obrigada. Atenção, gente. Tem 5 minutos, Mas né? aí você também não tem resposta disso não, né, Gustavo? Quanto deu? Não, mas... posso tentar ajudar Você você. pode anotar o que eu achei? Pra depois você me falar se tá certo? Aí, só um pouquinho. Deixa eu anotar aqui num bloco Eu de não vou notas. te mandar a lista toda, não. Faz o seguinte, me manda, por favor. Me manda o valor. Vou te mandar tudo de novo, a lista inteira. Não, me manda esses números, me manda o número. Essas questões. Tá bom. Aí eu olho e vejo e Vou faço. mandar, então. Tá bom? Show. Deixa eu só comentar aqui. Aqui no caso era uma normal, é só achar os quantias de uma normal, mas tem questões de teste de hipótese aqui, né? Pois é. Você sabe, tipo, o resultado da... Tipo assim, rejeita tal, aceita tal, você sabe? Não sei, tá? Mas assim, eu posso ajudar, se você me falar aqui qual é o que você quer saber. A 6 eu já fiz, né? Na questão 9. Deixa eu ver. Eu achei não aceito. Tipo, é porque eu cheguei num valor que eu achei muito estranho, não sei. Quanto você achou, fator Eu 6? também achei que eu não aceitava H0 na A. Na A. Quanto que deu o fator 6? Muito pequeno, Julia? muito. Tá. Eu achei Pois 2,54 fator 6 só e uma depois o P de H0 eu achei 0,448. Só uma E pergunta. aí Você respondi está falando do item A1 ou o item A2? Estou falando do item A da 9. No 2. Não, então, é que a 9, item A, tem 2 itens. É a 2, né? Hipótese simples aqui, né? Teste a hipótese de que a nota média é igual a 6. É isso. Eu acho que eu não entendi direito como é que faz a hipótese simples com o θ sendo contínuo. Tá. Aí por isso que deu uns números bizarros. Ok. Você tem que encontrar primeiro o fator de Bayes. Você fez isso? Sim. Primeiro fator de Bayes? Isso. Primeiro fator de Bayes. Eu fiz depois um o P de H0 dá X. Isso. Se você dá uma olhada, a minha última aula desse assunto, eu fiz um resumo de como que você faz teste de hipótese quando tem hipótese simples com hipótese simples, hipótese composta com hipótese composta e hipótese simples versus hipótese composta. Quando você tem uma hipótese simples versus uma composta, você tem que encontrar o fator de Bayes e, a partir dele, encontrar a probabilidade da hipótese a posteriori, o P de H0 a posteriori. Entendeu? Aí você usa o que está aqui na aula. Fórmula que você está fazendo isso? Aqui,
Cadê? Você vai usar essa expressão aqui, ó. O P de H0 dado x vai usar essa expressão aqui, onde o fator de Bayes você vai substituir o que você encontrou. Esse P e 1 menos P... Entendi, mas mas se você já tem o fator de Bayes, não precisa fazer esse P de H0 dado x? Com o fator de Bayes você já não pode decidir? É porque o fator de Bayes, ele não foi feito para você decidir. Ele é dá para decidir por ele, mas é como se você estivesse fazendo uma versão clássica do negócio. É meio que ignorando as priores que você tem. Entendeu? Porque o que acontece? O fator de Bayes tem essa interpretação de razão de verossimilhança, né? Cadê aqui? Ó? O fator de Bayes tem essa interpretação aqui também de razão de verossimilhança. É uma maneira que você tem de ignorar o efeito da priori. Mas, a rigor, você precisa encontrar a probabilidade da priori ser verdade. Da priori não, desculpa, não é priori, da hipótese nula aqui, um H0, qualquer uma que seja, ser verdade. Quando você faz isso, você vai saber se é maior do que meio ou menor do que meio e você toma uma decisão. Entendeu? Mas tem um exercício da lista que manda decidir pelo fator de Bayes. Deixa eu ver onde isso. Tá? É o 7. Acho que é o 7, mas você não precisa fazer pelo fator de Bayes. Tá? Cadê aqui? Calcule o fator de Bayes e tome uma decisão. É como se fosse assim, você pode tomar a decisão pelo fator de Bayes, mas não é um procedimento, é um procedimento alternativo. Tem pessoas que fazem isso, mas eu sempre recomendo que você encontre a probabilidade da hipótese a posteriori. Nesse item 7... Quando eu vou usar o fator de Bayes, eu vou olhar quando ele é maior que 1, né? Aí eu vou ter que H0, não tem evidências que H0 é falsa, então eu vou aceitar H0. Quando eu for usar o fator de Bayes, eu tenho que olhar se ele é maior ou menor que meio, não é isso? Maior ou menor que meio? Não. Não é isso. Quando eu acho o P de H0 dado o X, se ele a é maior. da hipótese nula. Não, ele pode ser... Pode dar 30. Ele varia de... Sim, o fator de Bayes. Fator de Bayes. Beleza. O importante é que se ele é maior do que 1, eu tenho mais evidências para o H0 do que para o H1, certo? Isso, perfeito. Tá, beleza. Quando eu faço o P de H0 dado X, que é a probabilidade da hipótese nula, vai dar um número lá entre 0 e 1, e aí eu vou olhar se ele é menor do que meio, eu não aceito H0. Para poder só ver se eu estou fazendo a dedução correta. Eu achei lá na questão 9, 0,448. É menor que meio, então eu não aceito H0. Você não precisa falar que não aceita H0. Você aceita, você escolhe H1, entendeu? Porque o H1 é mais provável. Escolhe o quê? Desculpa. Escolho o H1. Você não precisa desse linguajar da inferência frequentista. Você pode falar, H1 é mais provável, eu ficaria com H1. Entendeu? Mas deixa eu ver, você achou quanto? 0, 40 e... Eu estou na 9. Aí achei o fator de Bayes, eu achei 2,54. Tá. E depois a probabilidade de H0 eu achei 0,448. Tá. Então você ficava com H1 aqui, no caso. Não é 0 a média, né? Tá. Não, não é 0 não. É o parâmetro, a média não é maior que 6. Isso, 6. Desculpa. E Júlia, a aula já acabou, né? Eu sei que tá mal aqui, eu passei da hora, desculpem. Júlia, você não chegou a fazer via fator de Bayes, né? Não. Tá, então deu uma não, a letra A eu errei. Completamente, eu fiz outra coisa. Mas na letra B, então, deu o que, sua Roberta? Só para ver se a letra B não é assim, quer dizer... Deu isso que ela falou, deu 0,40 e alguma coisa para H0. Não, essa é a letra A, né? Ah, sim, a letra A. Sim, aí eu só fiz a letra A porque eu fui para 10, 11, porque eu queria fazer tudo para aula de hoje. Ah, tá. Então, vou fazer a letra B. Depois você me pergunta. Não, eu vou ter que refazer essa questão 9, então. Vou dar uma olhada nessa última aula que eu perdi, eu acho. Você entendeu o procedimento? Que tem que fazer o fator de Bayes para a letra B, né? Uhum. Agora eu pensei que o fator de Bayes já fosse suficiente para tomar decisão. Tá, entendi. Nota uma coisa aqui, ó. Esse item 1 aqui, ó,
você tem que definir duas hipóteses aqui nesse 1, certo? Sim, menor que Sim. 6. Só que tanto faz, aqui na inferência bayesiana, tanto faz quem você vai colocar em H0 e quem você vai colocar em H1. Na inferência clássica faz diferença, entendeu? Aqui não faz diferença nenhuma. Você simplesmente coloca essa hipótese e o complementar dela é a outra hipótese. Chama do que você quiser. Pode ser H1 e H2 até, se você quiser, no item 1. Só no item 2 é que você tem que usar H0 e H1 e você tem que usar essa anotação lá do teste do Jeffrey, senão não funciona. Tá? Ok. Mas nesse izinho era só para a gente fazer a conta ali com os dados que a gente tem e dizer se com os dados a gente sabia se era maior ou menor do que 6, né? E na B a mesma coisa, da variância. O objetivo é... Tá. Depois a gente conferia. Isso, é só para você colocar P de H0. Tá? Tem que encontrar P de H0 a posteriori e P de H1 a posteriori. Isso tanto na A quanto na B. Sempre vai ser isso. Tá. Ok? Ok. Bom, só para eu confirmar antes de eu encerrar aqui, tem duas que vocês pediram para eu ver especificamente aqui o número, né? Uma é essa daqui, né? Claro, que é o item B, né? Aqui. Ou o item A também. Item A. Tá. O item A ele é mais tranquilo porque dá para usar o R ali e você encontra os quantis normal bem fácil. Não é muito complicado, mas tudo bem, eu vou encontrar aqui. E a B que é mais chato. Tem que fazer uma integral, fazer uma conta. Mas olha só, Gustavo, na 8, que pede para fazer o teste de hipótese e tal, a gente não vai precisar usar o R na hora da prova, isso que eu quero saber, porque dá uma gama inversa, né, para a média. Aí eu estou preocupada se tiver uma Mas questão... essa 8 acho que não era nem fazer, Roberta. A 8 é teórica, né? A 8 é teórica. É só teórica, mas se eu tiver uma situação dessa com números, eu vou estar numa gama inversa, porque o parâmetro da exponencial é θ, mas a média é 1 sobre θ. Aí vai dar distribuição gama inversa. E eu estou preocupada, não preciso me preocupar. Não precisa. Eu até mostrei na aula como é que encontrava os quantis de uma gama inversa, tem um pacote, né? Tem uma aula que eu coloquei isso. Mas, de novo, se você me mostrar que você sabe como é que você pegaria e o que você tem que encontrar. Eu preciso do quantil de uma gama inversa de tantos por cento. Se você me mostrar que você sabe isso, eu vou entender que tá ok. Não vou me preocupar. Essa parte não é computacional ainda. Então, eu não vou dar nada aqui que você precise do R para resolver. Só para fazer calculadora, entende? Essa parte seria só como calculadora. Não vou pedir nada que você precise obrigatoriamente do R para resolver. Tá? Se cair em alguma coisa que depende do R, eu vou dar tudo que precisa já na prova, nas questões mesmo. Vou dizer lá quanto que é o quantil, vou dar uma tabela, vou fazer alguma coisa. Tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou tentar ajudá-los, tá? E fazer algumas coisas aqui. Só me confirmem. Vocês querem que eu veja... Eu sei que vocês querem tudo, né? Mas eu quero ver as prioridades, né? Então, assim, 9... A questão 9... São 3. E a outra era o quê mesmo? A questão 3, mas a 3, no caso, é encontrar o parâmetro, né? Ou você queria também aqui, porque aí aqui é tudo computacional, né? Não é computacional, né? É, bem ou mal, é que eu vou acabar tendo que usar o R para fazer essa conta por causa dos números aqui, né? Mas, enfim, posso olhar. Então, é a 3 e que mais? 3 e a 9. Acho que tem uma outra que alguém falou que fez a... A 3... A 2 é que eu fiz tudo errado. Mas não precisa 2. Tá, mas você sabe como faz ali, né? Você Sim, entendi já. Quer saber quem é o limite superior, é isso? Pois ele é teórico, dá para encontrar aqui. Eu só estou com a impressão que eu já fiz essa conta com vocês. Eu não fiz isso, gente. Eu tenho certeza que eu fiz isso. parecida. Fez uma parecida. Tá bom. E que mais? E da outra lista? Eu acho que é principalmente a 3 e a 9. Da lista 3. Essa lista aqui tá ok, né? Eu acho que não tinha nada que tinha ficado assim